Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luciano Santa Clara e hoje eu vou falar o que dá para falar, até onde eu posso falar, já que infelizmente não estamos em um país livre. Todo mundo está vendo o que é está acontecendo aí no outro lado do mundo, né? Onde um grupo terrorista adentrou de forma sorrateira em Israel e fez milhares de vítimas. Entrou em rave, sequestrou famílias inteiras, crianças. E os vídeos estão rolando aos montes aí na internet. E eu queria trazer só uma reflexão rápida sobre qual é o seu lado nesse conflito. Existe um, existe um item importante do estudo que é a mídia, o que a mídia fala. Você não pode dar 100% de credibilidade. Por quê? Em contato, ouvindo pessoas que moram lá, que vivem lá, que sabem da realidade política, religiosa da região, dizem que essa briga, esse conflito que parece eterno entre Israel e palestinos, ele não é bem assim. Que isso é uma ação, nesse momento isolada, de um grupo extremista, terrorista, chamado Hamas. Não se sabe por quê, o que levou a essa atitude. Existem suspeitas, mas a gente nem isso pode falar, né? Porque pode ser acusada de estar levantando falso. Mas se vocês forem estudar história, um pouco, bem pouco lá atrás, vão ver que esses ataques não são novidade, né? Já foi tentado isso na Europa, uma ação parecida, onde foram se tomando território, até chegar a um determinado momento em que um remanescente cristão, um povo, né, do reino das Astúrias, sobreviveu a esses ataques e ficou lá resistindo. Até que na época o Papa fez um movimento, convocou os cristãos tal da região e foram expulsando os muçulmanos. Eles ainda se agarraram ali no final, né, no sul, em Granada, até que a rainha Elizabeth foi lá e, não, vamos terminar o serviço, e limpou a área, né? Mas trazendo aí essa questão Palestina e Israel, isso pelo que eu sei, tá? Pelo que eu estudo, não sou o dono da verdade, é minha opinião, minha percepção, é que esse conflito que hoje está ocorrendo é exclusivamente de, como é que eu posso dizer, culpa desse grupo, desses terroristas. Porque, tudo bem, um Estado não reconhece o outro, mas eles vivem uma certa, um certo respeito, uma certa harmonia. Tudo bem, Jerusalém fica numa área só, lá. Todo mundo quer Jerusalém, mas ninguém quer destruir Jerusalém. Entre os dois povos, tá? O palestino e o israelense. E você vai lá e visita, passa de uma área para outra com segurança. Mas existe essa faixa, tá? Onde está dominada hoje por esse grupo que subjugou essas pessoas que não tem nada a ver, são inocentes e invadiram Israel. Eu fico aqui pensando, Israel é uma potência militar, pode varrer, né, aquela faixa, só que é justamente a diferença de valores, de princípios. Israel se preocupa com os civis do outro lado. Nesse momento, muitas vidas vão se perder, mas ele se preocupa e o outro lado não se preocupa. O outro lado que eu falo não é palestino, tá? É o Hamas. Fazem suas bases junto de escolas, perto de hospitais, justamente para colocar os civis em risco. Sabe que o outro lado preza por esses valores, eles não prezam e
fazem de escudo humano. Então, diante de tudo que está acontecendo, você tem que ouvir e ter cuidado com o que a mídia fala, porque a mídia quer colocar como se o conflito fosse aquele eterno conflito Israel e Palestina, aquele eterno conflito entre aceitar ou não como Estado, território, essa coisa. E não é. Nesse momento, não. Nesse momento, é uma ação isolada desse grupo, não se sabe por que ainda. Se tem uma noção, né, de quem está financiando e tal, de como chegou esse dinheiro lá, daquelas armas que foram deixadas para trás por Biden, Afeganistão, aquele rolo ali caiu na mão do Hamas. Então, cuidado quando você tomar um lado hoje. Liberdade é Palestina e tal, não sei o quê. Não é isso que está acontecendo. Tá? Pode ser até uma causa justa, mas é uma causa a se conversar, né, se discordar, como vem se fazendo e vem vivendo até hoje. Em algum momento terá fim, não sei, porque aí isso é uma briga, vamos dizer assim, familiar, né? Porque voltando à Bíblia, você vai entender que Abraão queria muito ter um filho, Sara não acreditava mais. Aos 99 anos, Sara lhe deu um filho, Isaac, e ao mesmo tempo, antes disso, Sara tinha cedido, né, uma egípcia que a servia, e Abraão teve Ismael. Depois que Sara já estava com seu filho, tal, naquela situação constrangedora, ela pediu para que Abraão mandasse embora Ismael e Agar. Então, por um lado foi Ismael, filho da egípcia, por outro lado, Isaac. Isaac virou Israel e Ismael foi para outro lado. Porém, também filho de Abraão. Ou seja, é uma briga familiar. Como vai acabar, não sei. Só sei que me parece que tudo está transcorrendo como está escrito na Bíblia. Acredite você ou não, você vai começar a ver com seus próprios olhos. Tá bom? Cuidado com a mídia, que a mídia fala muita mentira para você tomar um lado. E nesse momento, o único lado que você tem que tomar é contra o terrorismo. Tá bom? Forte abraço.